existe uma coisa nessa percepção das dificuldades da vida humana que é muito importante. Se a gente não passa pelo livro, a gente não tem isso. E não há paper que dê isso. Aí, realmente, enquanto a gente pode discutir papers de física versus livros de ciências humanas, não dá para discutir paper versus humanidade. Estou falando humanidades, estou falando humanidade. Não dá. Quer dizer, a formação, a educação humana passa em boa parte pelo livro. Pode ser o conto também, mas, em suma, o livro tem esse papel muito importante. E eu acho que o nosso papel em relação ao livro tem que ser o de valorizar isso, de ver como que o livro permite essa descoberta do mundo. Nós estamos numa fase de mudança absolutamente radical em quase tudo que acontece, inclusive no livro. Mas quase tudo que acontece está sendo mudado de uma forma extremamente radical. Vocês vejam, por exemplo, as eleições. Pessoas acostumaram-se as pessoas a uma certa forma de fazer campanha eleitoral. A forma de fazer campanha eleitoral foi estilhaçada no ano passado. Ganharam as eleições federais e estaduais pessoas lúcidas desconhecidos. Não necessariamente quem colocou mais dinheiro. Nosso governador tinha 5 minutos de TV. O candidato eleito tinha 8 segundos. Na hora, antes mesmo do atentado, que foi, na verdade, o que deu vitória ao atual presidente da República, me parece, porque o isentou de participar de qualquer debate, ao mesmo tempo que o martirizava, antes mesmo disso, eu pensei, gente, isso é uma coisa complicada, porque jamais Alckmin vai conseguir falar 5 minutos sem matar de sono os seus espectadores. Enquanto o candidato dos 8 segundos pode usar. Eu até contei, em 5 segundos você diz, eu quero um Brasil em que homem seja homem e mulher seja mulher, que seria poderia ser, por exemplo, um bordão, que representasse bem o candidato que acabou sendo eleito. Vocês vejam, mas mudou tudo. Houve dinheiro no uso do WhatsApp? Houve. Dinheiro que a gente não sabe de onde veio? Houve. Houve expertise? Houve. Mas o fato é que nós tivemos uma eleição que muda completamente a ideia nossa de campanha, de eleição e tudo mais. Porque mesmo que a gente conteste coisa da eleição presidencial, a mesma coisa aconteceu em quase todos os estados. Eleição em Minas, eleição no Rio de Janeiro, por exemplo, de pessoas que eram ilustres desconhecidos. São Paulo foi eleito o candidato que desde o começo era o favorito, o partido governa aqui há muito tempo. Mas no Rio e em Minas, quem apostaria um dente de cavalo nos candidatos que acabaram vencendo? Então, nós estamos numa mudança muito radical de tudo. Nós temos o Facebook, é uma coisa muito curiosa como invenção. Vocês vejam, as invenções ao longo do tempo são geralmente invenções que atendem a algum desejo pré-existente. Avião, 1903, com 1906, né, com o Santos Dumont. Mas um sonho que vem pelo menos de 500 a.C., de quando quer que seja que surgiu a lenda de Ícaro e seu pai. Então, quer dizer, desde pelo menos 2.500 anos, o ser humano queria voar, talvez muito mais. Andar depressa, desde muito tempo que as pessoas gostariam de andar mais depressa. Então, carro, avião, navio, tudo isso, uma boa parte das invenções eram invenções que estavam pré-desejadas. Agora, peguem a internet, peguem a rede social. Aí é quase o contrário. Quer dizer, as pessoas se perguntam quais mudanças nas relações humanas o Facebook causa. Elas não perguntam como que o Facebook vem atender um velho anseio humano. Não. Aparentemente, não há nenhum velho anseio humano que esteja sendo atendido. Mas, quando ele surge, ele tem um impacto gigantesco e remexe na vida das pessoas. Muda amizade, muda amor, muda política, muda negócios, muda um monte de coisa. Então, diante de tudo isso, nós temos que ter um conhecimento bom, saber como vamos nos colocar, mas aí o livro continua tendo uma presença importante. Porque talvez o que a gente não deva esquecer é que as mídias, elas dificilmente se substituem, elas se agregam. Você tem uma nova mídia, ela geralmente se acrescenta às anteriores, ela não liquida as anteriores. Seja porque as formas de comunicar são muito diferentes, não teria por que a música, por exemplo, substituir a pintura, ou a escultura entrar no lugar da poesia, ou seja porque, por alguma outra razão, mas um exemplo, que até eu falei para a Daura que poderia ser uma discussão posterior, em outra ocasião, questão do livro eletrônico. O livro eletrônico existe há 10, 15 anos,
Comprei meu primeiro Kindle há 10 anos, 12 anos, e a vendagem é 10% a 15%. Não passa disso, ela estabilizou, estagnou nisso há muito tempo. Eu compro livro em Kindle, leio muita coisa em Kindle, geralmente coisa que eu não preciso anotar, não preciso riscar, não é exatamente coisa de trabalho, mais coisa de lazer, mas uso muito, mas parou aí. Quer dizer, a ideia de que acabar o livro em papel, não acabou o livro em papel. Então, nós temos essa presença, e o livro de papel tem essa importância muito grande. O combate à ignorância. A ignorância é algo que é elogiado em não poucos lugares. Pode parecer paradoxal elogiar a ignorância, mas a ignorância tem seus apóstolos. Por quê? É uma boa pergunta e eu não saberia dar uma resposta definitiva. Mas por quê? Por que tanta gente preza a ignorância? Pode ser a sensação de que a pessoa não ignorante tem uma vida melhor. A pessoa, o intelectual, o escritor de livros, o professor universitário ganha melhor do que muita gente que trabalha com as próprias mãos. Pode ser isso. Pode ser a sensação de que as pessoas sejam snobs ou pedantes. Pode haver um ressentimento, uma mágoa, uma inveja. Pode haver também, e nesse caso justificadamente, a sensação de que pessoas mais do mundo do livro, mais do mundo da cultura, sejam pouco solidárias com as pessoas mais sofridas de outros campos. Mas o fato é que existe uma certa valorização da ignorância, que conhece altos e baixos, e que, nesse momento, está conhecendo um poderoso alto. E aí eu vou contar uma história que é muito delicada, eu fiquei em dúvida se contaria, porque eu espero que ela não seja mal interpretada, mas já aconteceu com várias pessoas que eu conheço. A pessoa está num táxi, num Uber, lendo um livro, e o motorista diz, o senhor gosta de ler, né? Parece mais ou menos evidente, né? Eu gosto de ler. Tá. Então, mas eu vou dizer para o senhor, recomendar ao senhor um livro, que é um livro fabuloso, um livro que tem tudo, a Bíblia. Isso muita gente já comentou. É uma coisa meio patética, porque, evidentemente, se trata de uma pessoa de poucos, escassos conhecimentos, querendo ensinar a outra que é mais letrada. Eu não creio que essa história acontecesse na França ou na Argentina, país em que tem um hábito de leitura muito forte, mas no Brasil, em que chega a ser esquisito uma pessoa estar num táxi lendo, a ponto do outro, inclusive, interromper a leitura para fazer sugestões bibliográficas desse tipo. Então, o que isso tem? Isso volta um pouco à questão do califa que queimou a Biblioteca de Alexandria. Se está no Alcorão, se está repetindo o que está no Alcorão, é inútil. Se vai contra o que está no Alcorão, está errado. E a ideia de que o conhecimento está todo já lacrado ali, todo completo. Ora, uma das grandes descobertas, uma das grandes razões do avanço científico dos últimos anos é o que eu chamaria uma tardia descoberta de Sócrates. É algo que o Yuval Harari comenta no livro dele, Sapiens, que eu acho um livro extraordinário, recomendaria quem ainda não leu. Num certo momento ele diz, nossa época chegou a um nível de conhecimento científico superior a qualquer época anterior. Por quê? Porque nós temos uma consciência da nossa ignorância como nunca antes houve. Nós temos ciência da nossa insciência. Nós sabemos o quanto não sabemos. Então, o cientista mais arrojado, mais avançado, ele sabe que a ciência dele chega a um ponto de impasses, em que questões diferentes vão se colocar. A ciência não é, o ensino da ciência não é um ensino da verdade, é um ensino de certas coisas que dificilmente serão mudadas, mas outras coisas serão mudadas. Vamos pegar uma das leis científicas mais simples. A água ferve a 100 graus. Bom, mesmo não está certo, não é assim. A água ferve a 100 graus em certas condições atmosféricas, etc., etc. Então, tem toda uma especificação mais detalhada que a gente esquece quando, enfim, a gente no grupo escolar a gente não precisa aprender com todos esses detalhes. Mas e se entrar em outros fatores também, se o cientista descobrir que além da pressão atmosférica, além da altitude, tem outros fatores, é possível. É bem possível. A ciência vai, então, não necessariamente refutando cabalmente o que já foi descoberto, mas matizando, modificando e, às vezes, até mesmo refutando. Então, a ciência não para. Essa é a riqueza do nosso tempo.
um conhecimento que não para. É a época mais rica em termos de conhecimento do mundo, e isso pela simples razão, como diz o Harari, que nós não paramos a nossa inquietação. O Athanasius Kircher, ou o motorista de táxi, pode achar que ele tem todo o conhecimento já disponível no mundo, todo o conhecimento que importa. A pessoa que está interessada no conhecimento, ela sabe que tem tudo isso de maneira limitada. Ela sabe que tudo isso é pro tempore, que ela vai precisar aprender mais, conhecer mais coisas, descobrir outras coisas, que tem muito a ser descoberto. Só que ele não cita o verdadeiro autor disso tudo, é Sócrates. Eu só sei que nada sei. O que é a tese principal de Sócrates? É essa, que os medievais vão chamar de douta ignorância. Por que douta? Porque não é a ignorância do simples ignorante, é a ignorância daquele que chegou ao máximo conhecimento. É como se tivesse uma ignorância de quem realmente não sabe nada e uma ignorância de quem sabe muito. Uma é uma ignorância inculta, a outra é uma ignorância culta, douta. Agora, o curioso é que essa ignorância de quem não sabe nada ou muito pouco, ela se posa de sabedoria, de conhecimento. Essa ignorância inculta é arrogante. E, do outro lado, nós temos uma ignorância modesta. Ignorância de quem sabe muita coisa e, no entanto, se limita. Não sei se vocês conhecem a história do Austrasgésilo de Ataíde, que durante décadas comandou a Academia Brasileira de Letras com Einstein. Einstein visitou o Brasil em algum momento, Austrasgésilo o acompanhou. Você conhece a história? É uma história fabulosa. Então, não sei, de quando em quando, Austrasgésilo saca um caderninho do bolso e anota alguma coisa. Einstein pergunta para ele, depois de várias vezes isso, por que o senhor anota todas essas coisas? Ah, Mr. Einstein, é porque cada vez quando tenho uma ideia, eu anoto para não esquecê-la. O senhor não faz assim, Mr. Einstein? Não, eu tive uma única ideia na vida. Contraste, né? Um grande contraste. Né? Quer dizer, você tem alguém que tem a modéstia, né, de dizer, eu tive uma única ideia na vida. Então, e que ideia? Né? Qual o valor dessa ideia? A gente não trocaria todas nós por essa só? Caderninhos e caderninhos. Já pensaram quantos caderninhos deve haver na Academia de Letras, no fundo, o de Ataíde, e comparar com o pobre do Einstein, que só teve uma única ideia. Teve mais, né? Claro, mas, enfim, vale a frase pelo efeito. Então, nós temos aí uma situação em que a importância do conhecimento e da divulgação do conhecimento é gigantesca. E essa importância está exatamente na possibilidade dele nos dar a medida do que desconhecemos. Não é apenas aprender o que temos a aprender. Vamos pegar, por exemplo, voltar um pouquinho a questão do amor. Ler Stendhal. Stendhal é um grande escritor do amor. Ele tem pelo menos 3 grandes livros a respeito. O Vermelho e o Negro, que você tem um amor imaginado, o amor dele por Mathilde de la Mole, um amor verdadeiro dele pela Senhora de Renal. O livro do Amor, que é um livro fabuloso, que ele escreveu por quê? Porque a mulher que ele amava saiu de Milão e foi até Volterra e falou, você não me siga, eu vou passar uns dias em Volterra e não vá. E ele foi para Volterra para vê-la, botou barba postiça, chapéu, tudo postiço, e assim que saltou da carruagem, ela o viu, reconheceu e disse, nunca mais me procure. Ela devolve todas as cartas para ele, sem abrir, ele, desesperado, se escrever um livro para se justificar. É do amor. É um belo livro sobre o amor. As primeiras páginas que ele fala do enamoramento, eu acho que são preciosas. E tem a Cartucha de Parma, que é outro belo livro de amor. Pelo menos esses 3. Peguem, por exemplo, Educação Sentimental, de Flaubert. Ou peguem o primeiro livro da Procura do Tempo Perdido, do Proust, que é Um Amor de Swann, principalmente a história do amor de Swann, que é uma história de um apaixonamento, de um namoramento de um homem por uma mulher que não o atrai. É pura imaginação. É fantástico como surge um amor terrível e que, no momento final, quando Swann se dá conta de que passou o sentimento, ele diz, e dizer que tive o maior amor da minha vida, que eu quis morrer, que todo o resto, passei anos sofrendo, uma mulher que nem sequer me atraía fisicamente. É a frase mais ou menos do desenlace, e que diz, quanto do amor é projeção, quanto do amor é o que Stendhal tinha chamado de cristalização no do amor,
ou seja, aquelas imagens que você vai tendo das pessoas vai cristalizando e depois todas elas compõem uma perfeição que talvez não tenha nada em comum com a realidade. Nós temos aí toda uma trajetória da vida humana, pelo menos desde que o amor romântico passou a ser valioso, desde que a ideia de um casamento por amor foi substituindo a ideia de um casamento por interesse, desde a ideia que o amor se tornou um valor, o amor apaixonado, o amor forte, etc. e tal, nós temos tudo isso presente nesses livros, nessa série de livros, que ou se eu passar para o amor verbo intransitivo, eu terei a história de uma extraordinária decepção, que também tem. Vocês vejam, os livros que eu falei são livros de exaltação e decepção. Nós temos exaltações, enamorar-se, e decepções. O amor verbo intransitivo, as histórias do John le Carré. Temos muito mais variação de livros, mas eu acho que esse é um ponto a colocar, que talvez a gente pudesse ir abrindo. Só queria mais ou menos concluir, então. Acho que num período em que a ignorância está sendo valorizada, a defesa do conhecimento é muito importante. Eu fui por dois caminhos do conhecimento. Um é o caminho que a gente chamaria, talvez, científico. Esse caminho talvez seja mais a descrição do mundo. A descrição do mundo, no caso, estou pensando sobretudo o mundo humano, que é objeto das ciências humanas. Como você entende o mundo, como você compreende o mundo. Abrindo espaço para a ação. Esse conhecimento do mundo em que a gente vive abre espaço para como agirmos. Nas diferentes ciências humanas, você terá mais descrição, menos ação, dependendo da área, dependendo realmente da área. Vocês veem que em algumas ciências humanas os cientistas são fortemente militantes. Isso é fortíssimo, em especial na antropologia. Na antropologia é muito difícil ser antropólogo e não defender a causa dos índios. Muito difícil. Em outras ciências humanas você pode ser mais cientista weberiano, mas na antropologia não tem como. Então, nós temos esse caminho do conhecimento que a gente precisa ter, precisa corrigir coisas. Um dos grandes pontos que estão hoje em cena é a discussão da criminalidade. Nós estamos com um pacote dito anticrime,